O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo. Ele disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. E lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje estamos celebrando o primeiro domingo da Quaresma. É um tempo forte para todos os cristãos. É um tempo para nós olharmos como nós estamos vivendo o nosso batismo. Hoje, a liturgia traz para a nossa reflexão, na primeira leitura, a criação e o pecado. Ou seja, Deus criou o homem e a mulher para viver no paraíso e deixou por escrito todas as ordens do que eles deveriam usufruir naquele paraíso. Mas nesse meio tempo apareceu alguém que mexeu com a sua cabeça. Ou seja, o demônio em forma de serpente usou da sua astúcia para colocar o homem, dizendo que ele era igual a Deus e teria o mesmo conhecimento de Deus se ele comesse ou utilizasse da árvore do conhecimento. Mas o homem nesse momento, ele não pensou duas vezes, porque primeiro foi a mulher, depois foi o marido. Então veja bem, meus irmãos e minhas irmãs,
Essa primeira leitura nos mostra para nós a desobediência do homem diante de Deus. E nós muitas vezes somos desobedientes diante do nosso Criador. Ele nos criou para que nós vivesse nesse mundo sem maldade, vivesse em harmonia, vivesse em paz. Mas, como nós vivemos num mundo onde deixamos ser seduzidos pelas tentações, porque o demônio, ele aparece de várias formas e se manifesta de várias maneiras, sempre tentando tirar proveito das nossas fraquezas. Eu diria fraquezas porque às vezes estamos em falta com Deus por causa da nossa oração. Assim como Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito, lá ele sofreu as tentações. E essas tentações que ele sofreu, elas continuam também passando pelo meio de nós. Assim como ele foi obediente ao Pai, não deixou-se levar pela abundância, pelo prestígio e pelo poder, nós deveríamos imitá-lo. Mas como humano, como eu disse, somos fracos e deixamos ser seduzidos pela ganância, pelo poder, pelo prestígio, em todos os setores da sociedade, até mesmo dentro da igreja. Mas Jesus foi obediente ao Pai. Como ele fala para o demônio: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Depois ele diz: servirás ao Senhor teu Deus de todo o coração. Então é importante nós tomarmos conhecimento quem é Jesus. Jesus foi aquele que veio para nos libertar das trevas, da escuridão, ou seja, libertar dos pecados. Por quê? Por meio de Adão, o pecado entrou no mundo. Pela desobediência de Adão, a morte entrou no mundo. Mas para restaurar o homem, Deus mandou o seu Filho único, Jesus Cristo, para libertar, restaurar o homem da morte e do pecado. Então, como nós podemos ver, nesse primeiro domingo da Quaresma, é a tentação de Jesus. Ele teve todas as oportunidades, mas ele foi fiel ao Pai. E nós também, se formos fiéis a Deus, nós venceremos as tentações que se aparecem, de várias caras, de várias formas, tentando nos seduzir. E muitas vezes somos seduzidos, mas sempre lembrando que Deus é rico em misericórdia, está sempre de braços abertos para acolher todo aquele que se arrepende por ter caído, porque Ele acolhe a cada um de nós, quando nós reconhecemos os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas ganâncias, enfim, uma série de coisas que nos leva a distanciar de Deus. Ele está aberto para nos acolher, porque nesse período da Quaresma é um período forte de nós fazermos também o nosso deserto interior, fazer uma viagem para dentro de nós mesmos, para abrir o coração, para que o Espírito Santo possa entrar em nós e mostrar para nós
Não é por aí que você deve ir, senão você vai cair. E nesse deserto nós devemos fazer uma varredura dentro de nós e buscar aquilo que Jesus buscou, a obediência ao Pai. Devemos ser obedientes na medida que nós vamos sendo contemplados pela graça de Deus, na medida que nós vamos crescendo na oração e na medida que nós vamos conhecendo Jesus por meio da palavra. Jesus, Ele é manso. Jesus, Ele recusa o poder, Ele recusa o ter, Ele recusa todo tipo de prestígio, porque Ele veio para dar testemunho, para salvar todo aquele que está precisando da sua ajuda. E Ele quer salvar a cada um de nós, mas lembrando sempre, a desobediência de Adão, ela gera até os dias de hoje no nosso meio. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos desobedientes. Conhecemos o catecismo, conhecemos a palavra de Deus, mas a certas horas do dia dá um branco, esquecemos tudo isso e deixamos ser seduzido pelo ter, pelo poder e pelo prazer. Mas é importante nós sempre pedir a Deus a graça para que o Espírito Santo nos ilumine, para que nós sejamos sempre vigilantes na oração e em todos os nossos afazeres, porque, caso contrário, o demônio está sempre colocando minhoca na nossa cabeça para que nós deixamos Deus de lado e passamos a servi-lo. Então devemos ter essa consciência que nesse tempo da Quaresma nós devemos fazer esse deserto interior, buscar a Deus, ser obediente a Ele, pelo nosso batismo, pela nossa crisma, para podermos darmos testemunho e nos prepararmos para a Páscoa. Para fazer uma boa Páscoa, nós devemos fazer uma boa preparação quaresmal. E nesse tempo da Quaresma, devemos praticar o jejum, a penitência e a oração. E a penitência, a oração, o jejum só vai ter sentido se nós praticarmos a caridade na justiça de Deus. Então vamos pedir a Maria que nesse tempo da Quaresma, esse tempo forte, que nós saibamos, que nós possamos, pela sua intercessão, ser obediente ao seu Filho e não desobediente. Vamos nos esforçar, porque Deus quer que nós sejamos seus filhos, porque nós somos suas criaturas, imagem e semelhança, estamos aqui para servi-lo. Se estamos aqui para servi-los, vamos ser obedientes ao nosso batismo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.